Oi, bom dia. Esse é o canal de Geopolítica Diária do professor Leonardo Fernandes. Esse canal aqui nós pegamos fatos históricos que mudaram a história e também geopolítica diária dos acontecimentos da atualidade, tá joia? Hoje nós vamos falar um pouco aqui da questão de Essequibo. O que é Essequibo? Essequibo faz parte do território da Guiana hoje, que a Venezuela está reclamando para eles. E aconteceu, eu vou contar toda a história das origens dessa questão, por que ocorreu, até um fato agora que a Venezuela me pega e me faz uma lei lá que considera esse aqui como 24º estado da Venezuela. Então eu vou contar para vocês todo o fato histórico, como fez gerar essa questão e até hoje, na atualidade, o que está ocorrendo, tá joia? Eu vou usar aqui a matéria da BBC News, tá joia? É um jornal de grande circulação. Essequibo, entenda a crise entre Venezuela e Guiana. Vamos tentar entender um pouco dessa crise que ocorreu entre Venezuela e Guiana, tá joia? Eu vou aqui, então, iniciar aqui a crise que está ocorrendo. Essa aqui é a disputa, essa área aqui, ó, que eu estou circulando com o mouse para vocês aqui. Essa aqui é a Venezuela. Olha o Brasil aqui, ó. Pega um pedaço, não de disputa, tá, gente? Pega um pedaço aqui do Brasil aqui quer dizer, nós somos vizinhos desses dois países que estão enfrentando aqui essa questão. A Guiana, isso tudo aqui que eu estou circulando com o mapa para vocês, tá joia? Isso tudo aqui é a Guiana, que é a Venezuela, tá? Vamos lá. A antiga disputa entre Venezuela e Guiana pela região de Essequibo. Então, é antiga mesmo essa disputa aqui. Vocês vão ver. A região em disputa, ela tem aproximadamente aqui, ó, 160 mil quilômetros quadrados. Esse aqui representa 70% do território guianês. Olha só como é que é sério isso. É do tamanho do nosso território aqui do Ceará, mais ou menos, né? Um pouco maior. É uma região rica em minerais como ouro, cobre, diamante e agora ainda foi descoberto petróleo. Quer dizer, é uma região muito rica. Só que a Venezuela reivindica isso aqui há mais de 100 anos como parte do seu território. Isso não vem de agora, isso já vem de uma disputa, vamos dizer aqui, de mais de 100 anos. Né? Então, é uma questão muito séria. Segundo o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, 10,5 milhões de eleitores participaram daquele referendo realizado em 3 de dezembro. O que eles queriam? Eles queriam incorporar oficialmente esse Essequibo ao mapa do país e conceder cidadania aos 120 mil guianeses que moram lá nesse território. Só que tem um problema. Isso já é, como diz aqui a OEA, isso é antidemocrático mesmo, porque alguém perguntou lá para os 120 mil guianeses se eles querem fazer parte da Venezuela. Olha só como é que esse negócio é sério. Porque você pega lá, o venezuelano falou, não, eu quero esse território aí. É um território que tem ouro, diamante, petróleo. Acho que qualquer país ia querer, né? Só que perguntou para ele se eles queriam, e ele não perguntou. Por isso que a OEA falou que isso é antidemocrático, porque o outro lado não foi perguntado. Também disse que as recentes ações adotadas pelo regime na Venezuela não só colocam em perigo o desenvolvimento e a estabilidade da Guiana, mas representam um risco mais amplo para a segurança da América Latina e do Caribe. Claro. Se você pega aqui uma instabilidade na região, ela acaba que representa um risco para toda a região, não só para aqueles dois países envolvidos ali. Recentemente, os Estados Unidos, aliados da Guiana, anunciaram um exercício militar com sobrevoos no país. Olha só como é que a questão pode ficar séria. Por que os Estados Unidos estão querendo ajudar a Guiana? Porque a ExxonMobil, uma empresa americana, está lá fazendo petróleo. Na geopolítica, pessoal, não existe amiguinho, tá? Tudo é interesse. A Venezuela, a Guiana tem interesse dela, a Venezuela tem interesse dela, os Estados Unidos têm interesse deles. Eles não estão ajudando a Guiana porque eles são amiguinhos da Guiana, tá joia? Toda a geopolítica de todos os países, todos têm interesses. Quais os interesses? Do outro? Não, deles, tá joia? E aqui eu não estou falando de certo ou errado, tá? Eu estou falando aqui de geopolítica. Geopolítica é interesse. O que, às vezes, nós vamos perceber aqui que lá atrás os Estados Unidos era aliado da Venezuela. E ela ajudou, inclusive, a Venezuela com uma corte internacional. E hoje, os Estados Unidos é amigo da Guiana. Então, os Estados Unidos mudou por quê? Porque o interesse dos Estados Unidos mudou, tá joia? Não que
os Estados Unidos, olha como é que eles são bonzinhos. Aliás, ninguém é bonzinho, todos têm interesses, tá joia? Por sua parte, o presidente Lula ofereceu o Brasil para sediar reuniões para mediar o conflito entre a Venezuela e a Guiana. Lembre-se que eu estou falando isso aqui de história, essa reportagem aqui é de 11 de dezembro de 2023, então essa reportagem já é antiga. Então essa reunião já ocorreu, tá joia? Embora o governo brasileiro ainda considere improvável que a Venezuela invada esse Essequibo, há o temor que a escala da crise leve os Estados Unidos a instalar bases aqui na região. O Brasil, por causa da Amazônia, o Brasil não gosta muito que uma potência fique com bases aqui próximo. Se bem que eu acho que isso não faz muita diferença, não. Mas é só uma opinião minha. A votação da Venezuela remonta uma disputa iniciada ainda durante o processo de independência das ex-colônias espanholas. Agora eu vou começar a contar para vocês aqui a história. Por que esse Essequibo foi sendo disputado, quando começou, o que fez essa disputa, tá joia? Vou começar a contar aqui para vocês o passo a passo da história. Esse Essequibo era uma colônia britânica, vamos ver aqui. Então, quando começa essa disputa? Essa disputa começa em 1811, quando a Venezuela tornou-se independente e a região de Essequibo passou a fazer parte da Venezuela. Então, em 1811, a Venezuela se torna independente da Espanha. E agora, Essequibo começou no início a fazer parte da Venezuela. Agora, vamos lá. 3 anos depois, o Reino Unido comprou o território da Guiana, da Guiana. Agora ela passou a chamar Guiana Inglesa, por meio de um tratado com a Holanda. Então ela comprou esse território. O tratado de compra, no entanto, não definiu com precisão qual seria a linha de fronteira do país com a Venezuela. Então ele comprou o território da Guiana Inglesa da Holanda, e só que não tinha muito bem a fronteira definida ali, não. Então a Venezuela tinha com aquele território fazendo parte dela. Aí a Guiana Inglesa comprou esse território. Em 1840, então, o Reino Unido nomeou o explorador Robert Schomburgk, eu não sei se estou pronunciando o nome dele certo, desculpa, para definir essa fronteira, em uma linha chamada de linha de Schomburgk. E foi estabelecida então essa linha. Com ela, a então Guiana Inglesa passou a ter 80 mil quilômetros quadrados, adicionais em relação ao território inicialmente adquirido da Holanda. Olha só. Aí, em 1811 lá, eles compram, em 1811 a Venezuela se torna independente, eles entendiam que esse tipo fazia parte, depois a Inglaterra aqui, o Reino Unido compra então a Guiana Inglesa, então, em 1840 define a fronteira, só que com essa definição de fronteira, passa a ter 80 mil quilômetros quadrados adicionais, que é a área de Essequibo. Em 1841, começou oficialmente a disputa pelo Essequibo, com denúncias sobre a inclusão indevida do Reino Unido no território. Então, olha só, em 1841, então, a Venezuela já começa a reclamar que esse território era meu. Com a independência deles em 1811, eles entendiam que esse território era deles, o Reino Unido compra depois essa parte do território e acreditam que esse território, a Venezuela acreditava que esse território pertencia a ela. Agora, a Guiana Inglesa está dizendo que pertence a eles. Então, em 1841, começa a disputa pelo Essequibo. Então, olha só, em 1841 começou essa disputa. Só que o problema começa antes, né? Então, e aí? Comprou um território, a Venezuela acreditava pertencer a eles. Olha a confusão. Nas décadas seguintes, depois de 1841, a controvérsia em torno disso aqui passou a fazer parte de uma disputa por influência da América do Sul, entre Estados Unidos, que estava uma potência em ascensão na época, e então, naquela época, o Império Britânico era super poderoso. Olha só, a controvérsia em Essequibo fazia parte da disputa de influência. Não é que os Estados Unidos era bonzinho, que iria ajudar a Venezuela. O Reino Unido, o Império Britânico, estava fazendo essa questão da Venezuela. Os Estados Unidos entrou do lado da Venezuela, mas para quê? Para se opor à coroa britânica, não porque eles, amiguinhos da Venezuela, olha como é que eles são bonzinhos.
Aliás, na geopolítica não existe bonzinho, viu, gente? A geopolítica é interesse. Veja bem, aqui os americanos, por interesse, entrou do lado da Venezuela. Hoje, por interesse, os Estados Unidos estão do lado da Guiana. Tá joia? Os americanos, em expandir seus interesses pela região, eles usavam como argumento a doutrina Monroe. O que é a doutrina Monroe? A América para os americanos. Eu posso falar em outro vídeo, senão nós vamos perder o foco aqui. O que é essa doutrina Monroe? O que os Estados Unidos estavam falando sobre isso aqui? Por que eles estavam reivindicando isso aqui? A postura representava na prática uma tentativa de limitar a influência das potências europeias sobre o continente. Essa era a doutrina Monroe, tá? Pelo menos, só que os Estados Unidos são a América para os americanos e eles se declararam americanos, né? Então, o que eles estavam querendo? A América para eles? Era isso que eles estavam falando? Não sei, será que é? Em 1886, uma nova versão da linha de Schomburg, lembra o que é Schomburg? Foi o cara que fez lá a divisão do território lá. Então, em 1886, foi traçada uma nova linha de dividir os dois países lá. Agora incorporando uma nova porção do território da Guiana Inglesa. Olha só, aumentou. Então, em 1886, aumentou ainda mais um pouquinho a parte do território da Guiana Inglesa. 9 anos depois, em 1895, os Estados Unidos, então, aliados da Venezuela naquela época, olha só como que a geopolítica é hipocrisia. Naquela época, os Estados Unidos eram a favor da Venezuela. Por quê? Interesse. Queriam se opor à coroa britânica. Hoje, os Estados Unidos estão alinhados à Guiana. Por quê? Porque a ExxonMobil está retirando petróleo lá na região. Então, em 1895, os Estados Unidos denunciaram a definição da fronteira e recomendaram que o caso fosse definido por meio de uma arbitragem internacional. 3 anos mais tarde, em 1899, foi emitida a sentença arbitral de Paris, que decidiu de forma favorável ao Reino Unido. Então, olha só, 3 anos mais tarde, em 1895, os Estados Unidos falou que tinha que fazer uma arbitragem internacional sobre os fatos. Então, em 1899, foi emitida uma sentença arbitral de Paris, que foi definido que de forma ao Reino Unido. Então, esse aqui pertencia à Guiana Inglesa na época. Em 1966, olha só, a Venezuela e o Reino Unido firmaram o Acordo de Genebra, que reconheceu a reivindicação da Venezuela e assumiu o compromisso de buscar soluções para resolver a disputa. Então, olha só, em 1966, o Reino Unido, então, se reuniu com a Venezuela para resolver esse problema. Então, a Guiana solicitou que a Corte Internacional de Justiça sediara em Haia, na Holanda, arbitre a disputa. Mas o governo venezuelano vem reiteradamente negando a legitimidade da instituição para decidir o futuro de Esequibo. Então, a Venezuela não quer que Haia defina com quem vai ficar Esequibo. Em 9 de dezembro, os presidentes da Venezuela, Nicolás Maduro, e da Guiana, Irfan e Ali, eu não sei se estou pronunciando certo, desculpe, concordam em realizar uma reunião sobre a disputa territorial na região de Esequibo. A conversa está marcada para 14 de dezembro em São Vicente, Granadinas, isso já aconteceu, tá, gente? Eles vão tentar, então, eles tentaram fazer lá, por meio difícil, olha só, o negócio que está lá há mais de 100 anos em disputa, eles vão resolver assim, não tem jeito, isso aí é muito complicado, tá bom? Não é simples você resolver um problema assim de 100 anos, vocês veem que é uma história que já passou por várias tentativas de resolver, não é certo. Aqui nós temos outra matéria da BBC News, tá joia? Aqui está dizendo que a Guiana não aceitará a anexação do território dela, porque a Venezuela ela fez um mapa lá, olha aqui o mapa atrás do Maduro, aqui, dizendo que o território desse equipe já é dela, já, e pronto. Só que ela esqueceu de combinar com o outro lado, né? Ela não vai resolver uma história de mais de 100 anos no grito, assim, não tem jeito, isso não faz sentido. Agora eu vou contar para vocês, isso aqui é a mais atual, isso aqui é de 4 de abril desse ano, então nós estamos no final de abril, né? Hoje é 28 de abril, isso aqui é de 4 de abril, então está dentro desse mês. Isso aqui é uma disputa mais recente, tá joia? Isso aqui eu contei para vocês toda a história disso, desde lá de trás, quando inicia esse problema,
E agora eu vou contar essa história mais recente, tá joia? Essa mesma disputa, mas agora dando uma reportagem de 4 de abril, para a gente entender o que está acontecendo hoje. E depois eu vou trazer para vocês coisas mais recentes. Vou tentar tentar ser o mais aconteceu no dia, já trazer aqui para vocês, tudo bem? A histórica disputa territorial entre Guiana e Venezuela sobre Esequibo voltou a esquentar. Isso, reportagem de 4 de abril. O que a Venezuela fez? Eu já adiantei para vocês aqui. A decisão de Caracas, na quarta-feira, ela resolveu aprovar uma lei criando um novo estado, o 24º estado da Venezuela, nos 160 mil quilômetros quadrados, que ambos os países consideram seus. Então, criou uma revolta na Guiana. Essa tentativa da Venezuela de anexar mais 2/3 do território soberano da Guiana e torná-lo parte da Venezuela é uma violação flagrante dos princípios fundamentais do direito internacional. Claro que quem falou isso foi um ministro guiano, mas não tem jeito, né? Uma luta de mais de 100 anos de luta vai resolver assim, agora eu faço um mapa aqui, é meu, pronto. Não dá, né? Então, o que aconteceu aqui? A Lei Orgânica de Defesa da Guiana Esequiba, assinada pelo presidente venezuelano Nicolás Maduro, declara Esequibo como o 24º estado da Venezuela. Então ele fez esse mapa aqui, ó, que está atrás dele aqui, dizendo que isso aqui tudo é da Venezuela agora. E ainda fez uma lei orgânica dizendo que a Guiana Esequiba era o 24º território da Venezuela. Ele está tentando ganhar aqui com grito. Não faz sentido, não adianta nada. Isso não resolve nada. Vamos tentar entender o que é essa lei. É uma lei para a defesa de um território que é nosso, para a defesa de um mar que é nosso, e para a defesa de um ecossistema que está a ser barbaramente atacado por petrolíferos e piratas mineiros. Então, o presidente lá, Jorge Rodrigues, que é o presidente da Assembleia Nacional, está dizendo aqui que ele está defendendo o meio ambiente, o ecossistema lá de Esequibo, porque os piratas mineiros e os petrolíferos estão acabando com a região. Ele está alegando isso aqui. O instrumento busca colocar as empresas internacionais de petróleo e mineração na encruzilhada de escolha entre Venezuela e Guiana. Então, o Jorge Rodrigues aqui, que é o presidente da Assembleia Nacional, está tentando colocar aqui as empresas petrolíferas aqui numa encruzilhada. Ó, vocês escolhem, vocês querem pegar petróleo, vocês querem explorar petróleo na Guiana ou na Venezuela? É isso que está colocando aqui a reportagem. Estou tentando colocar eles nisso aí. E aí, o que vocês escolhem? Só que é complicado isso, né? Acredito que esse capítulo defende com muita garantia os interesses da Venezuela, quando o presidente da República tem o poder de proibir a celebração de contratos ou acordos de pessoas. Isso aqui está falando na lei que ele assinou lá, dizendo que é o 24º. Então está dizendo que ele tem poder sobre a região, sim. Tá joia? O Maduro está falando que ele tem o poder de proibir a celebração de contratos ou acordos naquela região lá que ele determinou isso aí. Só que, sobre essa disposição, o economista José Guerra diz que é uma mensagem para a ExxonMobil e outras empresas que pensam em intervir na Guiana, pois são avisadas de que, se o fizerem, não poderão operar na Venezuela. Vamos ver. No entanto, o ex-diretor do Banco Central da Venezuela descartou que se iniba a petroleira americana de continuar com seus planos na Guiana. É o que eu penso também. Por que eles vão parar de explorar petróleo lá, ouro também, com medo da Venezuela? A Venezuela está sendo sancionada pelos Estados Unidos. Aí, para dizer a opinião dele aqui, o ex-diretor do Banco Central da Venezuela. Tem a impressão de que a Venezuela precisa da ExxonMobil mais do que a ExxonMobil precisa da Venezuela. Ele está falando essa por quê? Porque até então a Venezuela ainda estava explorando, a ExxonMobil ainda está, né? Ainda estava podendo operar petróleo na Venezuela. A Venezuela precisa da ExxonMobil porque foi a segunda petroleira a chegar ao país e localizou as jazidas. E sabe quais são os seus problemas. Mas o mundo da ExxonMobil não acaba na Venezuela, explicou o economista da BBC Mundo. O Maduro está dizendo aqui que a Venezuela fazendo uma ameaça à ExxonMobil, e parece que a ExxonMobil é a segunda petroleira a chegar na Venezuela lá, como diz aqui, ó.
a Venezuela precisa da ExxonMobil porque foi a segunda petroleira a chegar ao país e localizou jazidos. E sabe quais são os seus problemas. Mas o mundo da ExxonMobil não acaba na Venezuela. A ExxonMobil explora petróleo no mundo inteiro. Mas o texto não apenas fecha as portas para fazer negócio na Venezuela para empresas que atualmente operam na área disputada, mas também abre a possibilidade de punir venezuelanos. O artigo 26 dessa lei que o Maduro fez lá, de forma exaustiva e categórica, autoriza expressamente a proibição de concorrer a cargos efetivos, essa é a proibição, essa é a punição aqui dos venezuelanos, ou de acesso a cargos públicos às pessoas que adotaram ou adotam condutas que, direta ou indiretamente, favoreçam ou apoiem a posição da Guiana. Ele está ameaçando os seus cidadãos, com o negócio de punir venezuelanos aqui, com acesso a cargo público, não pode concorrer a cargo eletivo. Mas ele já está fazendo isso lá, né? Está prendendo opositores. Isso poderia ser usado para possíveis desqualificações políticas. Ele pode usar isso aqui para falar que qualquer concorrente dele, né? Não, vocês foram a favor da Guiana, então vocês não podem concorrer. A líder opositora Maria Corina Machado recusou-se a apoiar o referendo que o governo venezuelano realizou em dezembro de 2023, sobre a questão do Esequibo, considerando que não era a forma ideal de defender os direitos venezuelanos da região. Machado está desqualificado e não pode enfrentar Maduro nas eleições presidenciais de 28 de julho. Isso aqui é uma coisa triste, né? A Venezuela não tá tendo eleição direito, há uma confusão lá, eu não vou entrar nesse detalhe agora. A lei também proíbe a circulação de mapas ou documentos que não reconheçam a soberania do território em questão. E ele quer multar a pessoa que não concordar em $100 mil. Caramba. Os presidentes Maduro e Irfan Ali, eu não sei se estou pronunciando certo, me desculpe, se reuniram em dezembro do ano passado para discutir a disputa sobre o Esequibo. Como eu disse para vocês lá atrás, essa reunião já tinha ocorrido, lembra quando eu falei que ia ocorrer 14 de dezembro? Eu falei, não, isso aqui estou contando a história para vocês, mas isso aqui já ocorreu. Tendência bélica. Então agora nós vamos ver aqui uma tendência bélica na região. Terminando aqui o assunto da lei lá orgânica que ele fez, criando o 24º Estado, agora tentando punir os seus adversários políticos, falando que eles não estão ligando para a questão de Esequibo. Então o Maduro está fazendo essas questões aí. Agora a tendência bélica de Esequibo, para a disputa de Esequibo. A lei, que lei? Aquela que declarou Esequibo como o 24º Estado da Venezuela. A lei não contribuirá de forma alguma para resolver o conflito bilateral e garantir a paz regional. Essa situação é uma violação de instrumentos como a Carta das Nações Unidas, e a Organização dos Estados Americanos, que estabelecem que nenhum país deve ameaçar a integridade territorial de outro. Por sua vez, o internacionalista Mariano Alba considerou que a lei não passa de um gesto. O que faz a lei é coletar quais são as posições da Venezuela em relação à disputa territorial com a Guiana. É verdade que prevê a criação do Estado de Guiana Esequiba, mas se o governo venezuelano não tomar medidas adicionais para executá-lo, na realidade a lei permanece em um estágio bastante simbólico. Então eu concordo com esse assessor aqui da organização Crisis Group. Eu não sei se fala assim. Só que é o seguinte, ela não serve para nada, é verdade. Só que você fazer uma lei ameaçando seus próprios cidadãos, falando que aquele território é o 24º Estado seu, isso não é só um gesto. Isso daí é uma ofensa. Por sua vez, Christopher Sabatini, pesquisador sênior da América Latina, disse a BBC Mundo sua preocupação com o aumento do belicismo venezuelano contra a Guiana, porque isso é uma questão séria, assim. E aí o Maduro vai tomando essas medidas. Outros países que têm interesse na região também, mesmo que sejam interesses econômicos, podem tomar suas medidas também, e essa questão pode ficar séria, né?
Cada passo que Maduro dá nessa questão coloca cada vez mais fundo em um beco do qual acho difícil para ele sair, disse um especialista. Tá joia? A origem do problema eu já tinha falado para vocês, né? Toda a história no vídeo atrás. Esses últimos acontecimentos deixam claro que a chance de resolver a questão por meio de negociação ainda é muito distante. Esse problema começa lá atrás, olha só, em 1811, quando a Venezuela se torna independente, até hoje essa questão ainda está aí, essa disputa ainda está aí na nossa mesa. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Quem gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha e obrigado.